Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast CAP, muito bacana, e hoje não poderia deixar de ser bem interessante. Eu queria aproveitar e convidar você, ainda está em tempo, mande pelo menos, no mínimo, gente, no mínimo, por favor, compartilhe com umas 10 pessoas, no mínimo. Peço apoio dos irmãos da ICAP, dos irmãos lá da Igreja Batista Civil Espanhola, lá em São Paulo, todos que estão conosco, nos ajude. Você que está aí na TV Itapetinga, aproveite, compartilhe, dá tempo, mande pelo menos uns 10 links pessoal, peça para compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante você se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar ainda mais aí esse momento tão importante, podcast CAP, ok, gente? E hoje estamos com um convidado muito especial também. Estivemos na semana passada com o Chile conosco aqui, foi uma bênção, sobre o tema sobre ansiedade. Nesse segundo podcast, nós estamos aqui hoje com o nosso missionário, irmão em Cristo, missionário, para quem não sabe, Isaac Sena está conosco aqui. Eu queria que ele rapidamente aqui apresentasse, né, a sua pessoa, o ministério do qual ele também faz parte nesta noite, e também está conosco aqui, mais uma vez, o meu grande amigo apoiador, também desse ministério, para quem não sabe, da ICAP, aqui junto conosco, nosso irmão William Soares. Aproveite a oportunidade, missionário Isaac, e se apresente para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do seu trabalho e desse grande projeto que Deus tem colocado no seu coração. Seja bem-vindo, viu? Uma boa noite para você, primeiramente. Uma boa noite, William. Boa noite, primeiramente. E a todos que estão conosco nesta noite, desejamos nesse tempo muito precioso que você aproveite o máximo desse tempo aqui, nesse podcast, nesse segundo encontro, com um tema maravilhoso. Vamos falar sobre essa influência da mídia, da tecnologia, como isso tem influenciado nos lares cristãos e no mundo cristão e na vida espiritual das pessoas do século XXI. Olá, missionário, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite, pastor Samuel. Boa noite, William. Boa noite, pessoal que está em casa aí nos acompanhando. Bom, meu nome é Isaac Sena, eu sou estudante de teologia do 4º período, ali no Seminário Latino-Americano de Teologia, e no momento das férias, o seminário nos envia para alguma região do Brasil para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. O ministério qual hoje estou representando é o Ministério Unindo Lares em Bênçãos. É um ministério que é personalizado, que oferece palestras personalizadas às igrejas que tiverem interesse. E essas palestras, nós temos como objetivo alertar as famílias sobre os perigos da modernidade. Essa é só uma das palestras, né? Tem várias outras. Como educar os filhos, como viver melhor de forma mais saudável, como unir os lares em bênçãos de fato. E aí eu estou responsável aqui na cidade de Itapetinga, em região, assim como tem outras equipes também aqui na região sudoeste da Bahia, desenvolvendo esse trabalho. Temos colegas ali na cidade de Tarantim, Maikinique, e essa região aí de Vitória da Conquista também. Então nós estamos aqui nesse período de férias, nós vamos ficar aqui até a primeira semana de agosto, visitando as igrejas, visitando alguns órgãos públicos, as autoridades eclesiásticas, oferecendo essas palestras. E eu acredito que hoje vai ser muito bom, porque muito aqui, bom. Como eu já combinei com o pastor Samuel, aqui é só uma introdução da palestra, né? A gente vai ver algumas coisas, é claro, mas se você quiser, você que está em casa, se você quiser pegar esse conteúdo completo, não deixe de vir no dia, qual vai ser o dia? 21 desse mês agora, se ser no próximo domingo, no outro, estará conosco o missionário aqui, trazendo essa palestra 21, no domingo à noite. Vamos lá, peraí, 21 de qual mês? Desse mês agora. Desse mês de julho. Porque o pessoal às vezes pode assistir depois gravado e se perder. Então 21 de julho de 2024. Sem ser domingo agora o outro. Se você tiver vendo a gravação, né, não chegou ainda no dia 21, você pode vir, você vai escutar um conteúdo muito bacana. Muito bom, Isaac, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que isso vai ser uma conversa bem produtiva e principalmente porque você trabalha com um tema que para a gente é muito caro, né, que é sobre família. Nutrir a família, educar as famílias, dar luz, clareza para que, de fato, né, as decisões, as escolhas na criação, na educação, no exercício de proteger, digamos assim, né, filhos, o coração, a mente, né? Como diz o texto sagrado, de tudo que se deve guardar, guarda, né? O coração, as emoções, o centro primordial, né? Das escolhas ali, de repente, as emoções. Então, guardar, proteger isso é a partir da educação, a partir da clareza, a partir de luz, né? Então acho que essa é a conversa aí que a gente pode começar a tocar. Vamos lá. Só para quem não sabe, o nosso amado irmão missionário está debaixo do Ministério Pastoral do pastor Marcelo Balduino.
Um abraço desde já a todos os irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço ao pastor Marcelo, embora eu não conheço, mas certamente já tenho boas referências aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e aos irmãos aí. Amém. Missionário, eu queria aproveitar já começando para a gente começar a esquentar esse podcast nessa noite, enquanto o William vai também estar vendo como é que está a transmissão, enfim, áudio e tudo mais, e também já aproveitando algumas perguntas, aproveite, pessoal, mande perguntas, mande aí, quer fazer um elogio, quer fazer um comentário, de repente você tem uma frase que vai contribuir nessa dinâmica hoje, esse é o momento, tá bom? Outra coisa, quem está participando pela TV Itapetinga, você não consegue fazer pergunta ali ou mandar mensagem, entra no nosso link pelo YouTube, você vai procurar lá Igreja Cristã Apostólica ICAP, vai achar o nosso YouTube lá. E dentro desse YouTube você vai conseguir pegar essa transmissão ao vivo. E aí lá no YouTube você consegue fazer as perguntas, tá bom? Ou fazer um comentário, tecer um elogio, enfim. É por aí, top. Missionário, vamos lá. Primeira pergunta que eu acho que é bem bacana para a gente começar esse podcast, para esquentar aí, em nome de Jesus. Como nós falamos aí, eu queria só reforçar esse tema que é bem oportuno, né? Que como essa influência tem acontecido dentro da mídia, né? Entrando nos lares cristãos, não só a mídia, mas também as redes sociais, vamos dizer assim. Havia uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, achei muito bacana essa pesquisa, embora eu fiquei até um pouquinho preocupado, porque essa pesquisa dos Estados Unidos, segundo nós imaginamos aqui, se me corrija se eu estiver errado, o Brasil ainda está uma estatística de percentual um pouquinho pior do que os Estados Unidos na América. Exato. E só perde para que país? Talvez os asiáticos, né? Que eles vivem 24 horas conectados aí. Vivem 24 horas conectados na mídia, na internet, enfim. Nas redes sociais. A pergunta é, então aqui vem uma informação que por conta desta influência, algumas vezes, com relação às pessoas que leem a Bíblia ou frequentemente ou raramente ou frequentemente na semana. Então foi feita essa pesquisa que as pessoas que leem a Bíblia algumas vezes na semana, apenas 26%, isso falando de cristãos, não está falando nem de gente que não é evangélica, está falando de gente que conhece a palavra de Deus, correto? Raramente 22%, leem todos os dias 19%, nunca lê, né? É absurdo pensar que cristãos nunca leram a Bíblia, mas tem, né? Acontece. Aqueles que se dizem... É raro, mas acontece. Mas, olha, com frequência. Olha só, 18%, um percentual preocupante, 18% que nunca leram a Bíblia. E em cima disso, missionário, eu queria aproveitar, missionário Isaac, que você falasse um pouquinho de que maneira você tem visto isso de maneira muito grave e como isso tem acentuado nos nossos dias e como isso tem influenciado na vida espiritual, na leitura da palavra, no interesse, inclusive, de estar nos cultos e estar envolvido, até porque as pessoas estão tão direcionadas hoje, focadas no aparelho, que nada errado, é muito importante sabendo usar esse aparelho. Fala um pouquinho sobre isso, eu acho que é bem interessante esse tema. Bom, acho que para começar, acho que como cristãos, nós temos que observar tudo por um ângulo espiritual. Acho que esse é o ponto inicial. Certo. Olhar por um ângulo espiritual. Veja bem, quando o inimigo de Deus, ele não consegue te perseguir, quando você não cai na cilada dele, ele começa a te distrair. E hoje, nós temos um grande percentual de cristãos que estão usufruindo das redes sociais de forma equivocada. Aqui, desde já, para aqueles que estão em casa, aqui, esse debate que nós estamos tendo aqui, não é para condenar a utilização da tecnologia. Pelo contrário. Pelo contrário. Olha nós aqui agora. Até porque nos deixaria como gente arcaica das cavernas provincianas. Não é essa a questão. Isso é muito bom. Olha só a proposta que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos em um podcast, através da internet, falando para pessoas que estão vendo a partir de um celular, a maior parte delas. Exato. Isso não é um problema. Então veja, né? A questão aqui não é a problemática com relação à tecnologia. A questão aqui é a má utilização dela. Perfeito. Sim, perfeito. Então veja, olhando por um ângulo espiritual, quando o inimigo ele não te persegue, ele te distrai. E eu lembro que um livro muito bom, eu até recomendo aqui, é o chamado Como Vencer a Guerra Cultural, de Peter Kraft. Muito bom, me falar. Esse livro é muito bom, ele vai trazer essas abordagens.
Peter Kraft, no capítulo 5 desse livro, ele vai dizer o seguinte, ó, tanto a mídia, o entretenimento, a educação em um ritmo assim, que esses mecanismos estão agora comendo na mão de Satanás. Então veja, ele tem um controle disso. E se nós entendermos que estamos inseridos numa batalha cósmica entre as forças do bem e as forças do mal, obviamente Satanás vai utilizar dessas ferramentas para nos distrair. E aí é onde entra a pergunta agora. Uma mente distraída, ela não consegue se conectar com o Criador. Sim. Você a todo instante está distraído, você a todo instante quer matar aquele monoteísmo, né? Você quer agora matar a ansiedade e vai procurar isso em outros meios. Que meios são esses? Tecnologia, rede social, celular, notebook e por aí vai. Então veja, o cristão hoje, é até um pouco complicado falar isso, né? Porque assim, ó, dentro do cristianismo existem praticamente 40 mil denominações diferentes. Todas estão dizendo que tem a verdade. Sim. Todas estão dizendo que tem a verdade. E aí chega esse ponto que nós nos encontramos, que é a pós-modernidade, né? O relativismo. Então todos estão dizendo a verdade, mas o problema hoje é que, por vezes, não há distinção entre o cristão e o secular. Porque, às vezes, o cristão ele está consumindo os mesmos produtos que o secular, estão se vestindo de igual modo ao secular, estão comendo as mesmas comidas que o secular. Peraí, não tem distinção. Então, o que falta hoje, que eu vejo, é uma necessidade de reavivamento. Primeiramente, reavivamento. Sim. A partir do momento em que nós negligenciarmos debates como esse, a tendência é aumentar. A tendência de cristãos imergirem na rede social de forma indiscriminada e trazendo consequências para si mesmo e para a sua família vai aumentar. Então, assim, o primeiro ponto que eu colocaria aqui é saber utilizar essas ferramentas. Acho que o ponto principal, então, seria assim, ter consciência e educação na utilização da ferramenta. Porque o problema, no caso, não é a ferramenta em si. Exato. Tipo, a gente pensar assim, né? A faca na mão do churrasqueiro e a faca na mão do criminoso, né? Imagina, poxa, a faca é faca, ela é inerte em si, porém, o sujeito que utiliza, o sujeito que toca ela é que vai dar esse destino. Então, acho que é a mesma coisa a questão da rede, muito bem colocado. E você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é um ponto, né, assim, talvez de partida da gente pensar, que é essa coisa assim, da gente viver num tempo onde o esvaziamento da possibilidade de você falar de absoluto, né? Quando você fala sobre referenciais absolutos, tem se perdido, né? Que assim, o belo não é mais belo, depende do olhar. Claro que não, gente, isso é bizarro. Existe uma referência, uma aferição da perfeição, daquilo que é boa dádiva, do dom perfeito, do Pai das luzes, do que é belo, né? Enfim, eu acho que aí, nesse esvaziamento, se tudo é de fato então relativo, representando, né, realmente, como você falou, um fenômeno como um fenômeno do nosso tempo, aí, ou seja, qualquer coisa bacana, tudo, enfim. Então, acho que um resgate, você falou uma palavra, reavivamento, talvez, ou avivar novamente, né? Tantos cristãos, um país de tantos cristãos, mas, infelizmente, a gente não tem, também proporcional a tantos cristãos, mudanças significativas, né, que a gente deveria ter, já que esses cristãos não representam necessariamente na sua totalidade a verdade, carregando a verdade do evangelho em si, com as suas implicações últimas, né, assim, profundas. Enfim, bacana, Isaac. Top. Eu vou... Tem perguntas aí? Tem uma questão importante aqui já, até para... Aí o Isaac comenta aí, a gente vai comentando. A Shirley já comentou aqui, olha, ela é psicanalista, né? Inclusive estava com a gente aqui, um abração, Shirley. Estava com a gente no último podcast. Ela falando o seguinte, olha que coisa interessante. Já é uma deformidade, né? Já no tema. Eu atendo muitas pessoas viciadas em redes sociais. E aí ela já solta uma pergunta também, aí você já fica à vontade para você começar a comentar. Quais ferramentas para diminuir? Qual que seria, então, um caminho para a gente conseguir diminuir, né? Diminuir, assim, para a gente ter, de repente, ser mais... Eu não sei se a gente vai acabar com o problema, mas
de repente a gente pode ser voz de esperança para minimizar um problema que vem crescendo violentamente, né? Não sei, eu quero mais te escutar. Eu estou falando aqui, mas a questão é perguntar, Isaac, como que você acredita para os viciados em redes sociais, né? Como é que a gente começa a diminuir isso? Quais ferramentas? Qual o caminho de maneira prática? Como é que as famílias podem se comportar? As pessoas, os pais, enfim, quem quer que seja. Pronto. Eu não sei se vocês já viram um documentário chamado Dilema das Redes. Foi lançado agora em 2020. O Dilema das Redes. Dilema das Redes. É um documentário muito interessante que aborda sobre essa questão dos algoritmos, né? Então, nós percebemos que existe todo um esquema por trás das redes sociais, engenheiros de softwares que trabalha intensamente para manter a pessoa conectada às redes sociais. Então, o Dilema das Redes vai trazer essa realidade. E é até curioso, quando no documentário, a mãe ela tenta fazer um jantar em família e ela pede para todo mundo depositar o celular numa caixa lá que tem um tempo, um timer, que só vai tirar a tampa depois de 1 hora. Só que ela recolhe todos os telefones da mesa e a menina é tão viciada, mas tão viciada, que ela não demora muito tempo. Ela vai lá, quebra o pote lá onde estavam todos os aparelhos eletrônicos e ela começa a entrar nas redes sociais de novo. Um mecanismo muito bom que eu utilizo, eu vou falar isso por experiência própria. Eu já tive nesse vício aí das redes sociais. É por isso que eu gosto desse tema, né? Porque é um viciado falando aqui para outras pessoas como se livrar disso, né? Sou um ex-viciado, né? Sou um ex-viciado. Uma das dicas que eu daria é o seguinte: é utilizar o sistema contra o próprio sistema. O algoritmo é o seguinte: tudo que você faz nas redes é visto. Ninguém tem mais privacidade. Sim. Tudo que a gente acessa está sendo observado. O algoritmo, ele interpreta, por exemplo, quando você está ali no seu Instagram, você se depara com a imagem, você demora ali naquela imagem, o algoritmo vai interpretar que aquela imagem te interessou, foi interessante para você. Então, como ele percebe esse seu comportamento digital, ele vai começar a sugerir postagens semelhantes àquela. Perfeito. E aí, a própria rede social fornece mecanismo para você burlar o sistema, se assim eu posso dizer. Primeira coisa que eu diria: no Instagram, hoje, que é a plataforma mais acessada no mundo, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, né? Mas o Instagram hoje ele está no topo. O próprio Instagram, ele fornece uma possibilidade de você controlar o tempo que gasta nas redes sociais. Essa é uma dica que eu já diria aqui para vocês. Uma dica, né? É uma dica. Vai ajudar. É você controlar o seu tempo. Vai ter uma opção lá, você coloca quantos minutos, quantas horas você quiser. 30 minutos, o celular, o Instagram vai notificar quando chegar o tempo dos 30 minutos. Pronto, aí você já vai saber qual o tempo que você está ali acessando. Agora, o que eu utilizo até hoje é o seguinte: no Instagram, quando você vai passando os Reels, tem uma opção de isso me interessa e isso não me interessa. O que é que eu faço hoje? Quando eu vejo um conteúdo que talvez seja malicioso, né, que às vezes aparece coisas que a gente não quer nas redes sociais. Sim. Aparece. Você está ali navegando na internet, de repente aparece algo na sua frente. De repente aparece uma coisa que você nem queria ver. Eu vou lá, clico naqueles 3 pontinhos lá, e não tenho interesse nesse conteúdo, não me senti bem. O algoritmo vai interpretar que aquele conteúdo não é relevante para você. E qualquer conteúdo daquela natureza não alcança mais. Vai começar a diminuir essa... E aí eu faço agora o contrário também. Quando eu vejo alguma informação, vídeo, imagem aleatória, que eu não estou nem aí para ela, eu boto lá, tenho interesse. Porque da próxima vez que eu for acessar o Instagram, vai ter aquele imenso conteúdo lá e eu não tenho interesse nele. Não interessa, entendi. Não tenho interesse naquilo. Show. Então, para mim, eu utilizo esse método hoje, que é selecionar os conteúdos que eu não quero ver, selecionar conteúdos aleatórios,
realmente... Dou um interesse, um pseudo-interesse nele. Pseudo-interesse. Pra tentar por exemplo, bugar se eu não gosto, por exemplo, de futebol, eu vou lá dizer que eu gosto de futebol, para o algoritmo me enviar muita coisa sobre futebol. Entendi. Quando eu acessar o Facebook, o Instagram novamente, vai ter um monte de coisa lá sobre futebol. Que coisa que não me interessa. Que não me chama então você está utilizando o próprio algoritmo a seu favor. Faz sentido. Faz sentido isso que você está falando, bem bacana. Outra coisa, eu queria só aproveitar a oportunidade, missionário Isaac Sena. Eu gosto muito de citar, eu vi essa palavra do nosso amado pastor Jamé, e eu achei muito bacana quando ele fala do grande banquete, e isso tocou muito meu coração. A gente fala aqui antigamente, logicamente fala que o pecado, e lógico, o pecado afasta também de Deus, não está dizendo que não. Quando eu olho para Lucas capítulo 14, de 15 a 24, a palavra do grande banquete diz assim, rapidamente: ao ouvir um dos que estavam à mesa com Jesus, disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Versículo 16 aqui de Lucas 14, ele fala assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete. Se é banquete já está dizendo, né? Eu tinha muita comida e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, ou seja, não foi falta de informação, não foi falta de aviso. Eles sabiam que havia um grande banquete. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe, não tenho tempo. Ainda o outro disse: acabo de casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso a seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e abrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Veja bem, o que eu percebo hoje, missionário, e é isso muito claro, William, é que hoje em dia a gente não falta informação quando fala das coisas espirituais. A gente tem muito conteúdo, bons, ruins também. A gente tem grandes homens de Deus sérios, como também a gente tem coisas que não dá para a gente relevar, tudo bem. Ótimo, tem muita informação hoje. Agora, trazendo isso para o banquete, o que eu percebo é que é muito claro aqui na palavra de Deus, é que não é só as coisas, o pecado que também afasta de Deus. É muito claro e é importante observar isso. O que é claro hoje em dia é que aquilo que é lícito também, ainda que é lícito, mas esse excesso de colocar as coisas na frente de Deus, não é errado casar, tem que casar, né? Só que a gente vê hoje as pessoas às vezes até usando desculpa: eu não vou hoje participar do ministério, não vou me envolver na obra de Deus, vou fazer alguma coisa, não estou falando só em 4 paredes, falando no geral, o reino de Deus. Porque eu não tenho tempo. Por causa dos meus filhos. Vou esperar meu filho primeiro acabar a faculdade, vou ajudar aqui e ali para depois eu servir ao Senhor. Então a gente percebe as pessoas hoje em dia dando desculpa. E aquilo que é lícito, não só o pecado, mas aquilo que é lícito também, muitas vezes tem afastado as pessoas de Deus. Se é que o missionário me compreende o que eu estou dizendo. Então, não é só o pecado, aquilo que também é lícito. As pessoas estão pondo primeiro as coisas na frente, o reino de Deus em segundo plano. Dentro disso, como é que você, missionário, poderia dizer que está sendo influenciado dentro do mundo evangélico, né? Dentro das igrejas? Como é que isso para você está sendo, essa mídia, a tecnologia, no sentido negativo, está contribuindo para que as pessoas cada vez mais sejam tão ocupadas, como você disse, distraídas, e não estão mais tendo interesse em ler a palavra, tempo para ler a palavra, tempo para orar, tempo para estar com a família. E não estou falando só de reino de Deus, não. Tempo para estar com os filhos, tempo para estar com a sua casa, porque hoje as pessoas não têm mais tempo. Aliás, é provado que muitos casamentos até mesmo, e muitas coisas estão, e famílias sendo destruídas porque as pessoas estão tão viciadas nesse aparelho, porque elas não têm, esquece até do seu compromisso, esquece dos seus esposos, do seu esposo, dos seus filhos, enfim. Elas parece que vivem num mundo
fora da realidade, né? No mundo virtual que estamos vendo hoje, que é muito real. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. Eu acho interessante quando se trata de redes sociais, porque é o seguinte, só existem duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas e a das redes sociais. Muito bem dos colocado, softwares. né? Então, veja, só existem essas duas indústrias, ou seja, é para viciar mesmo. O negócio é para viciar. Agora, como isso começa a ter impacto no meio cristão? Veja bem, o Tony Henke, ele escreve um livro chamado 12 Maneiras de Como o Seu Celular Está Transformando Você. Ele fez uma entrevista lá nos Estados Unidos com 8.000 cristãos. E os dados são alarmantes. A pergunta que ele fez foi o seguinte, você checa o celular quando acorda? Isso é entre os cristãos. Caraca. Mais da metade responderam que sim. Ou seja, 53% dos entrevistados responderam que assim que acorda, o primeiro ato é pegar o celular. 73% responderam que pegam o celular antes mesmo de fazer o devocional. Ou seja, Tocaram os valores, né? o início, a manhã ali, é o período onde a mente está fresca. Você descansou bem à noite e quando você acorda, a primeira coisa que você deveria fazer é se conectar com o Criador. Mas estamos revertendo isso agora. Ou seja, as mídias sociais estão ocupando o lugar do Criador. Agora veja, como eu falei aqui, olhando por um ângulo espiritual, Satanás sabe disso. Satanás sabe que se você começar o dia na correria ali, pegando o celular, se preocupando em checar os e-mails, mensagens, notificações, curtidas, comentários ali, você já vai começar o dia com a mente bagunçada. Se você está com a mente bagunçada logo no início do dia, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas probabilisticamente temos a intervenção do alto, que é a sua graça, mas probabilisticamente, não é regra, estatisticamente, dificilmente você vai conseguir se conectar com o Criador no resto do dia. Porque você tem trabalho, você tem faculdade, você estuda, você tem as tarefas domésticas, você tem que cuidar da família, você tem que fazer compras, você tem que fazer um monte de coisa. Como é que você vai conectar com o Criador? Dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível. Então veja, olhando por esse ângulo, nós percebemos que já no período da manhã já tem essa influência da mídia nos nossos lares. O volume, né, do estímulo já logo ao acordar já capturou os sentidos e a possibilidade do sujeito começar o dia do jeito certo. Ele já se entregou. E a maioria de nós, e assim, e acho que Isaac falou uma coisa muito interessante, que assim, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas é só uma espiadinha, é só uma olhadinha. Clicou, você já está submerso. WhatsApp, e-mail, quer dizer, você tem várias fontes de estímulo, não é uma só. Mas Isaac, continue, vai lá, seu raciocínio. E aí eu me lembro do Ben Thompson, que ele fala bem assim, olha, o único momento em que nós não estamos usando o celular é quando nós estamos realizando alguma tarefa específica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pastor está pregando, está lá, ministrando a palavra, ele não está usando o celular. Eu mesmo estou usando agora aqui, só para lembrar, olha como que é a nossa dependência aqui, mas é importante que está pegando as informações. Estamos acompanhando, fazendo as perguntas. Faz perguntas e tudo mais. Mas é interessante, mas dentro disso daí continua a missionário. Veja, um cirurgião, quando ele está ali fazendo a sua cirurgia, ele não está usando o celular. O problema que acontece é que os nossos espaços vazios são maiores do que as nossas tarefas específicas. E o ser humano hoje ele está preenchendo esses espaços vazios com conteúdo midiático. E por vezes não, na maioria das vezes, são conteúdos superficiais, que não têm importância. Na esmagadora maioria. E aí, para finalizar aqui essa parte, e aí entra numa ocasião muito perigosa, que é o tempo. O tempo é algo precioso. A gente não tem como controlar o tempo. Se você analisar, pode ter certeza, se você acessar o TikTok, o ser humano hoje ele está viciado em vídeos curtos. Ele não tem mais a paciência, por exemplo, de assistir... Isso é bem interessante isso. Ele não tem mais paciência de assistir um vídeo 40 normal. minutos. Ele vai ter que colocar em 2x, acelerar. Então, veja... Se passar de 1 minuto é tedioso. É tedioso. Então, veja, esses espaços vazios nas nossas vidas
são maiores do que as nossas tarefas específicas. Por vezes, por dar uma sensação de prazer, as pessoas começam a preencher isso com coisas superficiais, coisas que não têm sentido. E aí nós acabamos perdendo tempo, e tempo é precioso. Perfeito. E Deus vai cobrar de nós o tempo que nós desperdiçamos aqui na Terra. Duas coisas importantes, você falou aí, assim, a própria dinâmica do Instagram, você vê como rede social principal de maior acesso. Eu não sei a quantidade de usuários que a gente tem no Brasil, mas a gente está, eu acho, não sei se foi a estatística chegou, mas são mais de 100 milhões, fácil. No WhatsApp nós temos hoje cerca de 169 milhões de usuários. Você tem dados do Instagram? Mais de 100, fácil. Não, já tem mais de 1 bilhão aqui no Brasil. No Brasil? Só no Brasil. Só no Brasil. Mais de 1 bilhão. Quer dizer, perdão. Porque eu estou fazendo uma conta, a gente tem 200 milhões. Não, eu estou falando numa perspectiva mundial. Mundial. Sim, passou muito, mas no Brasil, provavelmente, o que eu queria dizer é o seguinte, que a natureza do Instagram, voltando, a gente sabe que quase todo mundo tem Instagram, né? Principalmente pensando num recorde de faixa etária, moçada mais nova não assiste TV aberta, geralmente, então, a rede social é o ambiente onde as pessoas realmente se socializam, passam tempo, vão entreter. E o Instagram, ele tem uma lógica assim, ninguém entra no Instagram buscando conteúdo profundo. Ele quer o que a gente chama de infotenimento. Ele quer uma pseudo-informação, mas com a sensação que ele está descansando. Chegou no final do dia cansado, tedioso, ou uma vaguinha no meio do dia, eu quero... Só que nesse sentido, ele acaba sendo capturado. Nunca há uma disciplina, nossa, eu estou muito tempo aqui. Não, você que simplesmente emergiu com uma lógica dos vídeos curtos, hiperestímulo, vídeos cada vez mais curtos, se passar de 1 minuto não conecta, os primeiros 3 segundos tem que ser muito forte para chamar a atenção, porque a briga de atenção, a audiência é um ativo hoje. Então, assim, nisso, o que a gente consegue ver? Por exemplo, se a gente pensa do ponto de vista prático, as pessoas, você vai para um shopping, para uma ala de alimentação, uma família, a família lá, todos conectados no celular, todo mundo no celular. Dificilmente as pessoas param um pouco. Lá em casa a gente inclusive criou uma regra que assim, cara, ninguém come com tela, ninguém. Muito importante. E a minha lógica é o seguinte, essa educação, essa disciplina é muito importante. Sem dúvida. E a minha lógica é o seguinte, se você não tem 30, 40 minutos para você comer longe das telas, sua vida está muito ruim, está péssima, está horrível. Se você não tem 30, 40 minutos longe das telas, e é um pouco de disciplina pessoal, é um pouco de realmente ir criando muros em torno da nossa própria jornada, é um pouco de sermos brutalmente honestos, porque como o irmão falou no início ali, o Isaac falou, todos nós estamos sujeitos a isso. E não é que a gente está demonizando de maneira peremptória e gratuita as redes sociais. Não, eu acho que é um veículo, potencializa, a gente tem capacidade hoje de entregar uma mensagem para quem está ali, acesso à informação, a informação que a gente demorava muito para ter hoje é muito mais rápida, a gente tem dados, acesso, a gente checa o que nós estamos falando aqui. A pessoa pode ir lá e dar um Google para saber se o que a gente está falando é verdadeiro ou não. Então isso é uma bênção, isso é muito bom. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, nesse mundo onde informação é mais rápida, acessível, a um clique, as pessoas não se formam mais. As pessoas não estão mais bem formadas. Tem uma quantidade de informação absurda. Achava-se que seria onde as pessoas seriam mais felizes porque tem capacidade de entretenimento. As pessoas estão doentes, estão ansiosas, não conseguem dormir bem. Pega alguém e tira ela, manda para um retiro espiritual onde não pega internet. Como é que esse sujeito se perde? É doido, né? Fica então, assim, essa é a realidade assim, prática, se a gente olhar, das famílias, das vidas. E eu acho que o grande questão, que é o tema principal da gente, quando a gente vai para a igreja, e agora, e as famílias cristãs? E o sujeito que parou de usar, eu durante um tempo, por exemplo, eu parei, eu estou resgatando agora, porque eu vi que isso não é tão bom quanto eu imaginava. O cara que usa o aplicativo da Bíblia ao invés do livro, do texto. Você está no meio, às vezes, da reunião, do encontro formal, você está ali lendo, mas daqui a pouco chega uma notificação, cai na frente, te distrai. É uma sociedade da distração, e acho que o que você colocou foi muito cirúrgico, que o ponto é, aquilo que deveria ser uma bênção tem sido um movimento para aumentar
o estímulo e, sobretudo, potencializar a distração do sujeito, que começa ao pisar fora da cama no começo dos primeiros minutos do dia. Pergunta é, como é que você... a gente está comentando, trocando, mas como é que você, do ponto de vista prático, como é que você tem visto isso nas igrejas locais, nos lugares que você tem passado, você tem caminhado? Conta pra gente, assim, quais são os maiores desafios. Bacana isso, né? Quais são as queixas que você mais ouve, escuta, né? Assim, exato. Escuta nas Compartilha com a gente. Compartilha com a gente. Bacana, bem interessante isso aí. Rapidamente, gente, enquanto isso, pode estar fazendo sua pergunta. Já tem umas aqui, inclusive. Depois que o nosso irmão missionário responder, Isaac, eu vou só fazer uma reflexão que achei bem bacana entre a Bíblia e o celular. E depois já o nosso irmão William vai fazer algumas perguntas aqui. Vamos lá. Manda mensagem, as perguntas. Quem está aí, inclusive, aproveita de novo para clicar no botãozinho. Não cai a mão, viu, gente? Não cai, nos ajude aí, compartilha. E compartilha, porque quando você curte, o YouTube vai entender, falando de rede social, o YouTube vai entender que isso aqui tá bom, que é relevante, e o algoritmo vai mandar para mais pessoas, tá bom? Nos ajude aí. Isso é importante. Enfim. Vai lá, Isaac. Só repete a pergunta. Do ponto de vista prático, quais são as queixas, as reclamações ou as constatações que você tem visto assim, de maneira mais comum sobre esse fenômeno da utilização das redes, no contexto inclusive cristão, das igrejas, das comunidades locais, das famílias, o que os pais, as famílias que vocês, né, têm trazido as palestras, o que mais tem visto, as aberrações, enfim... Comenta pra gente, traz pra gente dados também, se você quiser aí, evidências, pode ficar à vontade. Vamos lá. Certa vez alguém me perguntou como é que tudo isso afeta a igreja hoje, a igreja e as famílias. Sim. Aparentemente, a pessoa que me fez essa pergunta, acho que ela não tinha noção do perigo, né? Porque assim, diferentemente das drogas, as redes sociais são inimigos silenciosos. A gente acha que não tem nenhum prejuízo, mas tem. Você fica viciado. Como é que isso tem afetado a família e a igreja? Nós precisamos entender que nós estamos inseridos no mundo. A igreja está inserida no mundo. O mundo se relaciona conosco. E se nós não estivermos olhando pelo prisma correto, o mundo vai nos transformar. Perfeito. A igreja, as famílias estão dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura. Então, não há como ficar alheio aos acontecimentos. Indiferente, né? Indiferente aos acontecimentos. Quando eu faço essas palestras, né, nas igrejas, aí para órgãos, eu vejo muitos pais se alarmando com isso. Por quê? Eu percebo aqui que uma das maiores problemáticas são as sutilezas. Coisas que aparentemente não são assim. Quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu fiz faculdade de filosofia lá na Universidade Federal de Sergipe, a gente aprende uma coisa chamada falácia. Sim. Pode ter lógica, mas nem sempre é verdade. Então, às vezes, a gente para analisar alguns filmes, algumas séries. Peraí, ali tem uma mensagem por trás. As famílias hoje estão consumindo todo tipo de conteúdo indiscriminadamente. Sem curadoria. Não faz um filtro. O que é que as crianças estão assistindo hoje? Hoje, na sociedade moderna, por exemplo, tanto o pai quanto a mãe estão trabalhando. Quem é que educa o filho? Ou a escola, ou a secretária, ou qualquer outra pessoa. Essa é uma responsabilidade dos pais. Sim. E, às vezes, o pai, para deixar o filho mais quieto, né? Não, vai assistindo um desenho aí no YouTube, vai assistindo alguma coisa. Agora experimente tirar o celular da mão do menino. Depois que ele pegou? Para ver como ele fica irritado. Isso já é uma demonstração de que realmente o celular tem os seus prejuízos. E isso foi uma coisa interessante, mas pegando o seu gancho, a gente percebe também essa questão que às vezes os pais, por não terem tempo, ou deveriam ter, investir tempo nos seus filhos. Então, vou resolver o problema aqui imediatista. Joga o aparelho na mão da criança, distrai aí. Como se isso tivesse, de alguma maneira, está se poupando de não ter investido tempo com a criança ali, mas ao mesmo tempo ela está, de alguma maneira, se poluindo de informação, enfim, se viciando.
tem até uma questão que aí eu não tenho muito conhecimento, que até existe uma questão até de saúde, né? A vista é prejudicada, a criança, todo esse processo. Então, tem vários fatores. O sistema de recompensa dopaminérgico, o sistema de recompensa muda radicalmente. Inclusive, telas para criança inferior a 2 anos é absolutamente proibido. Isso é tão verdade. Por exemplo, eu tenho 2 filhas e uma delas, a mais velha, a Yasmin e a Bia, na nossa época a gente assistia filme, né? Essa coisa do filme da TV aberta, você assiste, tem intervalo, é o tempo de você levantar, ir no banheiro, fazer a pipoca, voltar. Cara, elas assistiam qualquer coisa, um videozinho, entrou uma propaganda, papai, não sei o quê, não espera 30 segundos, não consegue esperar. Então, olha que situação, criando crianças mais imediatistas, ansiosas. As pesquisas mostram que o excesso de tela vai diminuindo a capacidade empática da criança. É como se o cérebro dela fosse mudando a arquitetura naturalmente e ela vai se zumbificando na exposição indiscriminada, como você falou. Muito bem. As famílias, o que você acabou de dizer, é que as famílias não têm curadoria nenhuma para aquilo que expõe, tanto eles assistindo quanto as crianças. Mas a gente acabou te atrapalhando aí. É porque como é uma troca, uma conversa e muitos conversadores... Gente, vocês têm paciência, tá? É muito bacana. A mensagem vai chegar. Vai lá, continua, Isaac. Então, um dos pontos que eu percebo quando eu faço essas palestras nas igrejas é a questão da intemperança, da moderação. Sim, isso é muito importante. Bacana. Porque, assim, uma mente intemperante, ela insensibiliza os órgãos da percepção. Perfeito. Então, as distorções da realidade começam a surgir. E isso repercute dentro da igreja. Por quê? Veja, a família é a célula-mãe da sociedade. A família, ela é a célula da igreja. Se as famílias estão doentes, a igreja está doente. A sociedade está doente. Nós temos um colapso, um caos instaurado e o diabo pintando e bordando esse negócio. Exatamente. E aí essa questão da intemperança é muito forte. Porque se você não tem controle no conteúdo que você está assistindo ou está permitindo seus filhos assistirem, eles vão consumir todo tipo de conteúdo. E daqui a pouco, pastor, os membros da igreja vão estar questionando princípios bíblicos. Não, peraí, pastor, isso não tem nada a ver, não. Nós estamos vivendo numa sociedade mais moderna, nós temos que evoluir. Desculpa a expressão, ouvindo um monte de, muitas vezes, desculpa a expressão, literalmente porcaria por aí. Sim, um monte de informação desconjuntada, sem propósito, sem uma teologia firme, sólida, sem uma teologia sistemática. E entrando nesse mundo, né, que acabou de falar, que eu achei bem bacana. Sorrateiro. Desse mundo do relativismo, tudo é relativo, nada mais é verdade, absoluto. E com tudo isso, certamente vai chegar um ponto que eu já acho que direta e muitas vezes indiretamente ou diretamente tem influenciado, né? Você concorda com isso? Concordo. E para acrescentar aqui, eu diria que a mente, ela não enfraquece de uma só vez. É aos poucos. Uma pessoa, ela não sai da igreja da noite para o dia. Então é o tipo de conteúdo que ela vai consumindo, são os questionamentos de princípios bíblicos, que princípios são inegociáveis. Sim. As pessoas vão consumindo. Porque assim, não sei se o senhor, como pastor, já percebeu. Hoje, as redes sociais deram voz para todo tipo de pessoa. Todo mundo se tornou especialista. Exatamente. Especialistas na ignorância. O sujeito nem leu um livro e ele já fala com autoridade absoluta sobre qualquer coisa. Você passa 4, 5 anos estudando de maneira profunda, grego, hebraico, historiando da vida. Você está ali. Tem toda uma sistemática. Você se prepara, você trabalha. E aí vem o camarada, ele leu em algum lugar e falou: não, o senhor está errado, não é assim não. Ele não pensa assim, eu acho. Peraí, eu acho, né? Com que base você acha? Então, realmente... esse acesso à voz a todos. Eu acho que deveria ser bom, é bom dar voz a todo mundo. Só que aí a deformidade que a gente enfrenta, porque todos têm voz, inclusive ignorantes, gente que se tornou
especialista, como eu falei, na ignorância, assim, as pessoas têm até, por exemplo, opinião para tudo. Todo mundo tem opinião para tudo o tempo todo. Enquanto a gente deveria mapear a nossa ignorância, ninguém tem humildade para reconhecer, cara, isso eu não sei, preciso de bons mestres. A maioria, esmagadora maioria das pessoas não consegue ter esse senso mínimo. Mas e continue. o problema que eu vejo hoje, pastor, é que todo mundo está falando sobre teologia. Sim. Todo mundo. Já percebeu nas redes sociais? Todo mundo está falando teologia. Sim, parece que tá na moda, e o pior, estão interpretando a Bíblia do seu ponto de vista. Não da maneira como a Bíblia diz. Exatamente, da sua percepção. Então, nós hoje, os especialistas dizem que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Só que outros especialistas já estão falando que nós já estamos vivendo na pós-verdade. Ou seja, verdade. O fato, ele não importa mais. O que importa hoje é o comentário que foi feito em cima do fato. Então você veja, você faz uma postagem hoje no seu Instagram, por exemplo, aí vem alguém e comenta algo. Não, eu acho que não foi desse jeito aqui. Outra pessoa vem embaixo e comenta sobre aquele comentário. A sua postagem já não tem mais relevância. O que tem relevância aquela repercussão dos comentários que está ali. Sim. Então, veja, hoje nós temos essa problemática. E aí ninguém para, né, missionário? Ninguém para mais hoje para, de fato, fazer igual os bereanos. Uma análise profunda. Peraí, vamos ver quem é que está baseando na palavra de Deus, não no achômetro, não naquilo que eu acho, aquilo que eu penso, porque é muito do que eu penso, que eu acho, e não naquilo que a Bíblia diz. Não, de fato, a palavra de Deus diz, de fato, né? Mas, enfim, é bem interessante isso aí. Você já preparou alguma coisa sobre pergunta? Tem umas duas perguntas. Eu só queria, antes de você, talvez, continuar sobre isso, que é bem interessante, olha, me chamou a atenção uma coisa muito bacana aqui, sou pensador, eu queria ler, porque eu já tinha lido isso aqui, achei bem interessante. Escute bem. A Bíblia e o celular. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? Boa. E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa, como nós carregamos o nosso celular? E se dessemos umas olhadas várias vezes ao dia na palavra de Deus, na mesma proporção que nós olhamos o nosso aparelho de celular? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório, porque a sensação quando você está sem celular é como se estivesse perdido. Será que a mesma sensação deveria ser com a palavra de Deus? Eu estou perdido, não estou com a Bíblia aqui, como referência. E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos, na mesma proporção que a gente via tantas mensagens, e muitas até sem proporção alguma? E se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela, como nós hoje não conseguimos viver sem o aparelho? E se a dessemos de presente a uma criança, igual um pai que se preocupa em dar um presente, muitas vezes nada errado, mas às vezes, o primeiro presente que o filho pede, um celular, um tablet. E hoje em dia as crianças não só querem um aparelho, muitos deles exigem. Agora sim, agora é iPhone, não quer mais qualquer aparelho, é iPhone. E nada contra o iPhone, viu, gente? Se eu pudesse ter um, eu teria também a benção. Mas eu estou dizendo que como as pessoas, além de como é que os valores estão sendo trocados. E se usássemos quando viajássemos, ou quando viajamos, e se lançássemos mão dela em caso de emergência, igual fazemos o aparelho. Mais uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal, ela pega em qualquer lugar, não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e os créditos até o fim, por meio da sua vida, do seu corpo. E o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida e, aliás, para a vida eterna. Muito só, acho que... Fantástico. Me permita fazer um comentário acerca disso. Tem um escritor chamado Lemuel Olan Jimenez, que ele escreve um livro chamado A Última Voz. Nesse livro, ele vai dizer que o livro é a invenção tecnológica mais perfeita que existe. Por quê? Porque o livro ele nunca vai se tornar obsoleto. O livro, você vê, pode faltar energia aqui, se você não carregar o celular em um tempo oportuno, ele vai descarregar, você não vai ter mais acesso, o notebook, você não vai ter mais acesso, mas o livro está lá. O livro ele não perde a conexão. E aí, como o senhor falou, aí a Bíblia... Não perde. Não perde. Então, veja,
O Lemuel Jimenez, ele é perfeito nesse livro, A Última Voz, eu recomendo. Ele vai falar sobre o papel da publicação no tempo do fim, né, quando a gente fala sobre essa questão da escatologia. Né? Então, veja, o livro é uma invenção perfeita, é um avanço tecnológico perfeito. Começou lá com Gutenberg, com a prensa. Né? E até hoje, veja, que ainda nós temos livros sendo publicados. Uma coisa que foi lá atrás... E nós ainda temos. Chegou a internet, chegou o celular, chegou os smartphones, aí chegou o tablet, notebook, computadores, supercomputadores, mas o livro nunca se tornou obsoleto. Com certeza. Exatamente. Pode até colocar um Kindlezinho, né, os livros virtuais, mas ainda é livro. Nós perguntamos então, vamos lá, acho que é bacana a gente ter mais participação. É o seguinte, Isaac, né, me perdoe, falei Israel, meu Deus. Bora lá, tem uma pergunta aqui, seguinte, pergunta para o missionário, o que a Bíblia fala sobre as redes sociais? Tem alguma coisa aí que você consegue correlacionar? O que... Sim. Vamos lá. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo bem, isso é uma boa pergunta. Viu? Agora é assim, o que é que acontece? É porque as pessoas querem pegar conceitos contemporâneos e aplicar na Bíblia. A Bíblia não vai dizer, olha, é proibido fumar maconha, por exemplo. A Bíblia não vai ter isso. Mas a Bíblia tem princípios. Sim. E princípios são eternos. Perfeito. Sim. O que valia lá para o povo de Israel, vai valer para a gente também. Sim. Aquilo como Deus conduziu o povo, as implicações, tem validade para nós hoje. Então, eu me lembro de um texto de Paulo que ele fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, que isso ocupe a vossa mente. Filipenses, capítulo 4. Filipenses. Né? Então, veja, lá se você procura na Bíblia, não vai ter lá Instagram, Facebook, WhatsApp, não, mas vai ter o princípio que vai te nortear como conduzir isto. Então, veja, o que é bom? Ocupe a sua mente. Procure coisas boas na internet, tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. Por exemplo, esse podcast aqui é um conteúdo muito bom, é excelente. Tem que ser espalhado, compartilhado para mais pessoas, exatamente, e poder usar para a educação, para a edificação, para o aprendizado, enfim, para o crescimento. Outra pergunta, vamos lá. Qual é o conselho para os cristãos? Qual seria o seu principal conselho para os cristãos sobre essa questão do excesso das redes sociais, do uso? Qual que é a sua... Me permita aqui citar a W. Tozer. Nossa, ele vai falar fantástico. O seguinte, olha, eu posso dizer o quanto de Deus há em você pela quantidade de entretenimento que você precisa. Muito bom. Ele vai dizer o seguinte, e vai dizer mais ou menos isso. Muito forte, cara. Muito forte. Você vai acabar percebendo... Pode até repetir. Você vai poder voltar isso para ver, mas ele vai repetir de novo, só para isso ficar bem fixado. Vamos lá. William e pastor Samuel, o que eu percebo hoje é que o cristão parece que ele está com a carência do padrão do mundo. Só para levantar a frase e repetir. Repete a frase. Eu posso dizer o quanto de Deus há em você pela quantidade de entretenimento que você precisa. Muito bom. Então veja, eu percebo que hoje o cristão ele está com uma carência muito grande desse padrão do mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque realmente é aquilo que Davi falava lá em Salmos, né? Ele olha para o ímpio e vê o ímpio prosperando. A gente olha para o mundo hoje e vê pessoas felizes, sem nenhuma dificuldade, mas a vida do cristão aparente, né? Uma suposta felicidade. A gente vê a nossa caminhada cristã muito difícil, a gente tem que renegar muitas coisas, abrir mão de muita coisa. Porque a rede social traz essa imagem falsa de que... Porque assim, ninguém, no geral, ninguém vai lá e coloca um momento de tristeza, de fracasso. Elas normalmente colocam os melhores momentos, os melhores lugares. Tudo tá lindo, tipo, perfeito, maravilhoso. Alguém postando assim, nossa, acabei de ter uma diarreia profunda. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Fui num restaurante, comi uma comida, legal, horrível, uma viagem bacana. Então, veja... Há uma carência muito grande, parece que o cristão está querendo ser igual ao secular, mas o conselho que eu daria é que o nosso lugar não é aqui. O secular vive para este século, vive para esse mundo, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para uma pátria celeste. Pensar nas coisas, aí Paulo tem esse princípio, pensar nas coisas eternas, porque se nós estamos pensando só, aliás, igual naquele texto que eu preguei esses dias atrás, que eu achei muito interessante quando Paulo fala sobre qual é os inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Paulo vai responder.
os inimigos da cruz não é só Satanás, não, gente. Os inimigos da cruz, aí está falando, são aqueles que só pensam nas coisas desta terra. Exato. Os inimigos da cruz são aqueles que só pensam nas coisas desta vida. E hoje eu acho que o foco é o que o Paulo disse: prossigo para o alvo, prossigo para Jesus, prossigo para a eternidade, que não é só envolver o céu, mas quem está inserido nesse céu, que é Cristo, que é o que nós temos que desejar o tempo todo. Então é essa percepção, né, William? Se eu estiver errado, me ajude, sim. mas olhando para o lado da Bíblia, acho que é isso. bem interessante, essa percepção clara da Bíblia, de que hoje cada vez mais nós precisamos parecer mais com Jesus, a sede desse Jesus, e o diabo sabe disso, então ele está trazendo esse entretenimento, essa distração, como você colocou, para as redes sociais, que ela é muito boa, desde quando usada certa, correta, dentro de um equilíbrio, dentro de um, aonde isso aqui ela me serve e não sou escravo disso aqui. Ela não me captura, né? Exatamente, acho que é importante destacar, essa é a diferença, mas é muito claro isso, né? Esses inimigos da cruz de que nós estamos vendo. Então, as pessoas estão hoje só pensando nas coisas terrenas, né? Então, meu conselho para essa pessoa que fez essa pergunta é: a nossa recompensa está no céu, não está aqui. Nós não vivemos para esse século. Pode haver essa carência, é normal, porque nós somos pecadores. Né? Ninguém aqui é perfeito. Então, em algum momento na nossa jornada espiritual, nós vamos fraquejar. Mas eu costumo dizer o seguinte: olha, ninguém vai se perder porque uma vez caiu em pecado. Se alguém se perder, é porque uma vez que caiu, não quis se levantar. Então vai ser comum. Um abismo chama outro abismo. Exato, né? vai ser comum. Então tem que focar nas coisas do alto. Resgatar, seria um resgate, então. Resgatar. E no caso, pelo que você está dizendo, o que o pastor falou também, seria não permitir que o olhar, a percepção da eternidade seja perdida. Sim, exatamente. Porque se a gente se distrai, por um mínimo que seja, dessa percepção de que, olha, nossa pátria, somos peregrinos, sua recompensa não está aqui, as agonias, digamos, circunstanciais, rápidas, que às vezes você tem, cara, não é o fim. É sua biografia sendo construída pela mão do eterno na jornada. Até porque um dos papéis da mídia hoje é tirar essa ideia da eternidade. Nós temos que viver para o hoje. Eu tenho que ser feliz aqui amanhã, agora, né? Como se não tivesse o amanhã. Eu tenho que beber, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que curtir a vida, porque quando eu morrer, acabou. O cristão não pensa desse jeito. Com certeza não. A morte não é deveria. só uma pausa. Exato. A gente tem que pensar nas coisas do céu, né? Alto. Do alto. E aí eu lembro daquele filme do apóstolo Paulo, né? Que ele fala que o amor é o caminho, né? Sim. Ele faz até uma comparação, uma analogia muito fantástica. Ele pergunta para o diretor da prisão que ele estava, né? Ele diz: nossa, olha, aquele filme é muito forte. É muito forte o filme. Ele diz: você já velejou? Ele diz: já. Você já pegou a água do mar na palma da sua mão? Ele já. Aquela água ali que está escorrendo da sua mão, as pessoas vivem por essa água. Acho que ali é o prazer, é o dinheiro, a fama, o status. Ele fala: e o mar? Todo o mar. Eu vivo por aquele mar. Aquilo ali é a eternidade. É uma analogia perfeita. Perfeito. Profundo. Aquele filme é fantástico. Sensacional. Quem não assistiu, inclusive, vale a pena assistir. Você deve investir seu tempo. Vale a pena assistir. Acho que é Paulo. Como é que é o nome do filme? É Paulo o Apóstolo. Acho que é Paulo o Apóstolo. Uma coisa assim, muito, muito bom. Eu assisti não faz muito tempo. Continua mandando as perguntas, pessoal. Tá Vamos lá. Interessante. Outra pergunta aqui. Mais uma afirmação, eu acho, e aí você pode comentar, né? Risionário escreveu assim: estudos indicam que o uso excessivo de celular por crianças tem afetado a saúde mental. Lá, Isaac. Exatamente. Veja, a criança, eu até trago isso na abordagem da palestra. Muito bacana. Dia 21, tá, gente, turma? Dia 21, hein? Não perca. Vou dar um spoiler aqui. Vamos lá, mas pode dar, fica à vontade. Pode mandar. Rapidão, só pra gente fazer um convite. Dia 21 de julho, tá? Agora. Na Igreja Cristã Apostólica. Então a gente vai ter acesso aí. O Isaac vai estar com a palestra trazendo para você. Convide pessoas, venham, deixe se agendar. Pessoas, aproveite. E você também, no final a gente vai falar sobre isso, mas você, de repente,
que gostaria também, talvez, de ter na sua igreja. Sim. Poxa, conhecer um pouco mais também. Ele vai deixar os contatos no final aqui. Fica atento, né? Tá aí com um trabalho intensivo durante esse período. É para isso mesmo. Vai lá, querido. Manda. Comenta sobre saúde mental. A doutora Nancy Van Pelt, ela vai falar que a formação do caráter da criança é até os 7 anos de idade. Muito bom. Essa questão da sua identidade, até mesmo, como é que a gente costuma dizer? Da personalidade. Personalidade, obrigado. Então, veja, quem tem que educar a criança são os pais. Sim. Não é a igreja. Idealmente. Não é a igreja. A igreja ensina, quem educa são os pais. São os pais. Porque eu falo isso porque tem muitos pais que acham que é da responsabilidade da igreja. Quando eu falo igreja, gente, estou falando de 4 paredes não, tá, gente? Estou falando de ministério que as pessoas levam para dentro de uma congregação, vamos dizer assim, e acham que ali a escola bíblica, apenas uma escola bíblica, um culto à noite, vai ser domingo, suficiente. Vai ser suficiente. Olha, aliás, só pegando esse gancho, miserável aquele que achar que de tanta informação, de tanto conteúdo que ele absorve durante toda a semana, e ele achar que simplesmente ele vai conseguir se alimentar em apenas um culto um domingo à noite, ou uma escola bíblica dominical, essa pessoa está totalmente perdida. Uhum. É necessário uma vida diária com Deus, uma leitura diária, uma vida de oração. Né? Eu acho que isso é importante ressaltar isso, e infelizmente, quando você diz que é verdade, hoje as pessoas, mais de 50%, como você colocou aí, 54% das pessoas, em vez de acordar e a primeira coisa, botar o joelho no chão e agradecer e falar com o Criador, vai para o celular. Então, acho que isso é muito grave, a gente precisa realmente reverter esses valores, não é isso? Então, veja, são os pais quem devem educar a criança. Não é a escola, não é a igreja e muito menos outros órgãos. Por exemplo, antes de fazer teologia, eu trabalhava para o Exército, né? E a gente, quando chegava no período de seleção, né, tinham mães que chegavam lá, olha, eu quero que meu filho sirva ao Exército porque eu quero que ele se endireite na vida. Mas, espera aí, se a senhora não conseguiu educar, não é o Exército que vai conseguir fazer isso. Em tão pouco tempo. Muito pelo contrário, às vezes ele vai ter mais raiva, né? Por conta da instrução, todos os ensinamentos ali. Então, veja, a formação do caráter da criança, da personalidade, é até os 7 anos de idade. Então, se a criança nasce em um ambiente funcional, beleza, está tudo certo. Os pais vão conseguir encaminhar essa criança para uma vida melhor, a não ser que ela escolha não seguir esse caminho. Sim, a não ser, isso é de liberdade. Claro. Se uma criança nasce num lar disfuncional, aí já começa a ter problemas. Né? Então, veja, eu vejo hoje pais que chegam para mim e dizem, não consigo mais tirar o celular da mão da criança. Eu vejo que isso são hábitos. Claro. Você começa de pequeno, já botando ali um desenho animado para ele assistir, ele vai viciando naquilo, daqui a pouco quando você vai retirar, não consegue mais. Então veja, é ter o controle sobre os filhos. Não existe outro método. Você é o responsável pela criança. Não é o Estado, não é a escola, não é a igreja. Você tem que determinar aquilo que é bom e até que ponto isso é para o teu filho. E regras, disciplinas, claro, regras. Claro. Aliás, cabe em todo lugar, né? Regras. Claro. E aí, quando a criança vai nascendo, vai crescendo, assistindo determinados tipos de conteúdo, ela vai evoluindo, vai ganhando a maturidade, ela começa a fazer comparações. Poxa, meu amiguinho ali tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Outra vez eu estava vendo um colega meu, conhecido meu, uma terça-feira numa praia tomando água de coco. E eu olhando para mim no quartel, tirando serviço, rapaz, eu não tenho uma vida dessa. Eu queria estar hoje. Minha vida está muito ruim. Minha vida está muito ruim. Então começa a comparação, como a doutora falou aqui no podcast passado, Exato. Começa a comparação. Você começa a olhar para a sua vida, e a sua vida não é tão interessante assim. Sempre comparando com o do outro, não com aquilo que ele tem. E deixa de viver a essência que, aliás, é muito importante a palavra gratidão, né? Exato. A gente precisa trazer essa questão sobre a gratidão. E as pessoas hoje elas estão muito insatisfeitas porque estão olhando muito mais para as coisas terrenas, menos para Jesus, cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais ansiosos, cada vez mais preocupados com esta vida. E quando eu olho para Jesus, eu estou cada vez mais satisfeito, cada vez menos ansioso, ou seja, as coisas eternas e nem tanto as coisas. E, por favor, gente, não está aqui contra a vida, nem contra misericórdia. Exato. Eu estou dizendo que buscar primeiro o reino de Deus. O problema é que quando as pessoas invertem esses valores
e bota o reino de Deus por último e tudo em primeiro lugar. Tudo Esse fica, é o problema. inclusive, o caos se instaura, né? A O própria caos. Bíblia se vai instaura. recomendar isso, né? Na linguagem de hoje, ela vai falar mais ou menos assim, olha, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Sim. porque o dia de amanhã vai Mateus trazer capítulo 6, as suas né? próprias preocupações. Para cada dia basta o próprio mal. Pronto. A Bíblia, olha, amanhã é outro dia. Confie Tem uma frase que diz bem assim, ó, viva hoje, lute amanhã. Exato. Viva hoje primeiro. Exato. Vejo vários colegas lá no seminário preocupados com o seminário, com entrega de trabalho. Faça hoje. Faça o melhor aliás, hoje, segue suas mãos. aliás, você falando, por exemplo, acadêmicos, né, há um nível de adoecimento também em tanto, provavelmente, se a gente for pegar Sim, estudantes acadêmicos, tanto no nível de seminário quanto em formação comum em pós-graduação, há níveis absurdos. Com E certeza. vocês tocaram numa coisa muito importante, porque a comparação que a gente faz, ela nunca é uma comparação proporcional. Ela é uma comparação dos meus bastidores com aquilo que eu estou vendo, um fragmento do suposto palco do outro. Você não está comparando meus bastidores com os seus bastidores. É aquela cosmovisão distorcida. Não, né? é Dentro de uma coisa do um mundo, viés né? de confirmação, é uma distorção cosmovisão. absoluta mesmo. Que vai assim, Deturpada, né? deturpada. Por que a gente sofre? Por que a gente é ingrato na maior parte das vezes? Porque parte de pontos de comparações desproporcionais, absolutamente desproporcional. Então a gente estava falando, né, do fenômeno, por exemplo, o cara não consegue perceber, e é uma coisa muito importante, já que a gente está falando de educação, as pessoas, às vezes, que estão no Instagram, ou ela é uma consumidora de conteúdo, ou às vezes ela é uma produtora de conteúdo. E o produtor de conteúdo, ele faz de maneira intencional algumas coisas. Inclusive mostrar, às vezes, fragmentos da vida pessoal dele. Ele quer passar uma mensagem intencional, gerar um desejo, criar uma mensagem ali para depois fazer uma oferta. E as pessoas precisam ter consciência disso, porque às vezes ela está seguindo alguém, ela fala, nossa, mas fulano sempre viaja, nossa, fulano sempre mostra comida bonita. Intencionalmente ela está fazendo dela é perfeita, aquele Mas você movimento, não sabe quantas vezes ela parcelou aquela viagem. parcelou, exato. E também vai chegar uma hora que ela vai fazer uma oferta de alguma coisa que ela está vendendo. Então, assim, existe uma inteligência, eu digo narrativa, que as pessoas precisam entender também minimamente, né? Para um produtor de conteúdo, às vezes a profissão do cara. O cara faz aquilo, ele usa a rede profissionalmente. Para o sujeito que usa a rede profissionalmente, para o sujeito que vende pela internet, que está no WhatsApp tipo 8 horas por dia vendendo, Sim. ele precisa trabalhar, ele precisa acessar, ele precisa usar como meio, né, como ganha-pão. Então, assim, é importante ter essa consciência também, porque senão você começa a comparar coisas que são desproporcionais, e isso gera aflição, isso gera angústia, isso gera ingratidão, ansiedade, e a sensação de que a sua vida é um horror, é terrível que você foi esquecido. Não, a vida só está acontecendo, é processual, fica tranquilo, ninguém dificilmente posta coisas feias, desagradáveis, porque não dá like, né, na maior parte das vezes. Então é uma questão também de amadurecer um pouquinho a percepção para olhar para esse fenômeno, né? Assim, eu estou falando que a gente trabalha também com rede, a gente tem uma inteligência, a gente divulga o nosso trabalho com as mídias, tem profissionais ajudando ali, e realmente por um lado é muito bom, bacana, acessível, a informação, acessos, informações que antes você precisava pagar muito caro, hoje você tem informações baratas, acessíveis, gratuitas, basta ver o volume de conteúdo que se tem aqui dentro do próprio YouTube, né? De todos os níveis. Quer dizer, mas tem que se fazer curadoria, Sim. tem que cuidar, os papais têm que ter disciplina, Polir, né? tem que fazer esse filtro. E outra coisa, criança, se você deixar, e é interessante porque assim, minha filha de 2 anos, ela pega um celular, ela captura as atenções dela, ela já fica querendo, ela faz assim, ela não conversa ainda, e ela já vem assim, ela quer um homenzinho torto, ela já fica assim, ó, pedindo um homenzinho torto. Não é sempre, não é o tempo todo que ela pede, não é sem tutoria. Não pode. Sim. Uma criança de 2 anos, uma criança de 6 anos, ela não tem condições de fazer escolhas. E determinar o que é bom, o que é ruim. Isso é um claro, absurdo, né? Ela precisa de um adulto, por isso o nome já diz. E um adulto maduro, responsável e que se discipline. Então, eu acho que nessa questão do contexto familiar, já que você está trazendo uma abordagem, muito uma provocação, esse aqui tem um valor. Eu acho que se quem está nos escutando parar um pouquinho para refletir, isso tem um valor eterno, inclusive. Sim. Porque imagina uma família, uma criança, voltando à questão da formação da personalidade, uma criança que até os 7 anos ela foi exposta
a uma educação de princípios eternos, ela pode até lá na frente fazer uma escolha para fora, ter uma pulsão para fora desse amor, mas ela vai ter uma semente eterna plantada no coração dela. Sim, exato. E as escolhas delas vão ecoar pelo resto da vida nessa plantação até esses 7 anos. Hoje, por exemplo, só a título de conhecimento, existe uma hipersexualização das crianças. Hoje nós temos a maior taxa de gravidez infantil do mundo. Olha só que coisa. Do mundo, precoce do mundo. Veja, aí eu fico me questionando, será que isso é coincidência ou isso é um método? Provavelmente. Estímulo, não é... Estímulos isso ali... Isso não é aleatório, claro que não. Existe Então veja, se nós olharmos... Aquele novamente que eu coloquei aqui no início, se nós olharmos os bastidores da mídia, no mundo, esse conflito cósmico que está acontecendo nos bastidores, nós vamos perceber que o inimigo ele não perde tempo. Uma criança que é exposta a conteúdo sexual, por exemplo, ela não vai ter vontade de constituir uma família no futuro, e o objetivo de Satanás é destruir as famílias. Sim. Se você tem crianças erotizadas, adolescentes, jovens erotizados, dificilmente esse jovem, essa criança, esse adolescente vai querer constituir uma família. E se ele não constitui uma família, então a gente perde a sociedade, perde a igreja. Ou até, assim, problematizando ainda mais, por mais que ele queira, ou em fazendo e adquirindo a família, ela pode ter, inclusive, uma alteração psíquica da própria sexualidade. E aí ela vai para um casamento adoecido sexualmente, do ponto de vista psíquico. Exato. Por exemplo, quantos adultos viciados em pornografia que você tem e que alejam, por exemplo, a conjugalidade do casal. Então, assim, amputam, tem uma disfuncionalidade. Isso também é uma questão verdadeira, né? Assim, é uma questão real, é uma questão onde às vezes você tem casamentos sendo desfeitos porque a sexualidade não é saudável, não é amadurecida, e começou lá atrás por uma exposição a um conteúdo sem curadoria que gerou vício, sem supervisão dos pais, sem supervisão, e que isso ecoa e repercute ao longo da vida, da história. Com certeza, e eu queria até que você, aproveitando, a gente está daqui a pouco terminando, aproveitando a oportunidade, missionário... Se deixar, a gente conversa a noite toda, porque esse papo é maravilhoso. Um papo bem interessante, mas... Então, temos mais quanto tempo aí? Temos tempo mais, então, né? Estou acompanhando aqui. 9h15 tem umas 15 o que ele fez lá? O que foi? Vai embora, né? Vamos embora, vamos começar mais. Vamos lá. Voltando aí, missionário Isaac Sena, olhando para esse lado, então talvez podemos dizer de que falta um senso mais crítico. O que eu percebo das pessoas hoje é que elas não estão mais avaliando, ou seja, elas recebem muito conteúdo sem fazer uma profunda reflexão e fazer inclusive uma crítica. Quando eu falo uma crítica, de parar de dizer assim, isso aqui realmente é verdade. A gente está recebendo muita informação, a gente vê aí pelas fake news, né? Tantas informações que chegam e as pessoas não têm esse cuidado de apurar, de ter esse cuidado de isso é verdade mesmo. As pessoas simplesmente pegam hoje aqui, recebem, encaminham sem nem ver, de todos os grupos, sem nem filtrar. Eu falo de todos os... Só tem que encaminhar para todos os grupos. O que tem que entrar e jogar para todos os grupos é só o podcast, essa transmissão. Isso você pode mandar. E hoje já existe uma limitação de quantas pessoas você pode enviar um determinado link, né? Sim. Justamente as plataformas viram que a fake news estava se alastrando e aí eles começaram a limitar a quantidade de repostagem, de links que são encaminhados. E hoje a gente vê isso em todo o sistema, seja ali no sistema político, seja ele nos valores, né, pensamento, seja eles na família, inclusive dentro da questão do mundo, gospel, evangelho, como queiram chamar, o sistema chamado os evangélicos. Sim. E a gente está vendo muito isso. Inclusive, uma outra discussão que talvez não é para hoje, a gente está vendo hoje as pessoas chamadas evangélicos mais preocupadas em falar da vida dos outros e em vez de trazer edificação do corpo, trazendo segmentos que não tem nada a ver, que só denigra a imagem cristã, só escandaliza o meio cristão, falando de cantor X, de cantor Y, ou de pastor tal, que no fim, assim, qual é a contribuição disso? Nada, só traz um distúrbio do que é o verdadeiro evangelho, do que significa a verdadeira fé,
trazendo... E ainda pior, né? A gente recebe muita informação e não faz esse filtro, esse cuidado, a gente não pesquisa, a gente simplesmente começa a ter opiniões debaixo de opiniões de outros. E aí é um opinião rasteira, inclusive. E aí é um perigo que eu quero trazer uma advertência aqui: as pessoas não conseguem mais pensar. As pessoas não pensam mais. Arrazoar, né? Elas não pensam mais, elas não querem pensar, porque pensar dói. Pensar dá trabalho. Pesquisar, ver, apurar, filtrar, né? Canalizar a informação, pesquisar segundo os preceitos bíblicos. E aí, tudo que é contra a porcaria começa a acreditar que isso é verdade. E o problema que eu vejo também é que nós temos nas redes sociais muita informação fragmentada. Sim. A informação não vem por completo, ou você não tem paciência de pegar e ler tudo. Como as redes sociais estão infectadas, se eu posso dizer assim, de diversa informação, às vezes você não consegue pegar uma informação por completo. Porque a sua atenção já foi prejudicada. Uhum. Você não consegue mais se concentrar hoje. O Tony Henker, ele fala, inclusive, ele é até irônico no livro, que ele fala bem assim, olha, é bem provável que antes de terminar este capítulo, você vai pegar no seu celular. Porque a nossa atenção hoje está dividida, e nós somos o produto. A nossa atenção é o produto. Valiosíssimo, inclusive. Não, e vamos além. Essa ideia de que hoje ninguém mais tem paciência, é bem provável que alguém comece a ler um livro desse, ele não, no mínimo, ou ele não termina, ou ele começa a ler algumas partes, não tem paciência de ler todo o livro, ou então ele vai logo pular para a última parte. Vamos ver que logo esse autor está pensando aqui, qual é a ideia dele, resume aqui. Vou buscar uma síntese. Pronto, está tudo certo. E aí começa desse princípio de fazer pré-julgamento do autor. Por quê? Porque ele só leu um pedaço, mas não leu o conteúdo todo. Sim. Porque às vezes ele está fazendo um comentário que não é nem dele, é um comentário que ele está fazendo a respeito de alguém. Uma citação. Sim. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Parece que esse problema, esse mal, vício que está surgindo no nosso meio hoje das pessoas, é com tudo na vida. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Exato. Elas querem informação rápidas, elas querem informação prontas. Fast food, né? Fast food, eu sento da igreja, ouço a palavra, vou ouvir o pastor pregar, então... Se demorar muito, eu vou embora. Se demorar muito, eu vou embora. Se o pastor ler muito a Bíblia, eu vou embora. E quem é o ministro da palavra, quem é professor também, ocorre que é uma competição injusta. Sim. Você tentar prender a atenção do aluno ou do adorador é dificílimo nessa geração. Nós não temos como competir com as redes sociais. Não temos. Obrigado pela informação. Não temos como competir com as redes sociais. E por vezes, eu não sei se aqui acontece, às vezes o senhor está lá ministrando a palavra e tem alguém mexendo no celular. Infelizmente. Sim. Bom, então é injusto isso. É grave isso, né? Ou seja, o camarada está ali, a pessoa, uma mulher está ali, está entretido, está respondendo mensagem, está no WhatsApp, pelo amor de Deus. E essas pessoas são as mesmas que querem a informação pronta. Basta a gente ter segundos de tédio, a gente não tem nem espaço para o ócio, para o tédio. Minha filha, filha de 6 anos, ela aprendeu isso, essa palavra. Pai, isso está muito entediante. Filha, onde é que você aprendeu isso? Eu escutei de não sei quem. Entediante, meu amor, com sua idade, não existe tédio, não. E às vezes também o tédio é importante. O ócio... Foi a Mari compartilhou. Não não precisa ser falada, não. É uma informação aqui importante. Sim. Sobre a audiência, a turma que está indo escutando. O que acontece? Muito importante essa coisa assim do qualquer situação de eminente tédio, eu preciso de um novo estímulo. E isso causa, do ponto de vista neurocientífico, uma alteração funcional, cognitiva, emocional, porque o cérebro ele mudou. A gente se acostumar agora com dopamina vazia. O que é dopamina vazia? Rápida. Estímulos e qualquer estímulo. Cada notificação, cada curtida ou notificação de uma mensagem nova no WhatsApp, ou uma curtida no Instagram, em alguma postagem, ou, quiçá, eu fico agora numa expectativa, isso gera dopamina. O sistema dopaminérgico altera radicalmente e é um sistema de recompensa, que é para ser funcional, mas isso está alterando. Então, toda a discussão de alteração do cérebro tem acontecido. Crianças diferentes, adolescentes diferentes, inclusive até antes dos anos 2000,
era impossível para alguém que nasceu antes disso, que é o caso de nós três, com certeza. Era impossível, por exemplo, você ser multitask, que a gente diz que é multitarefa. A gente só consegue fazer uma tarefa por vez. Sim. Essa moçada mais nova já tem estudos mostrando evidências que eles têm, por conta dessa ambiência, desse ambiente, algumas coisas ok, mas algumas coisas são disfuncionais. Inclusive até essa coisa da multitarefa, muitas das vezes no cérebro, produz efeitos parecidos com os efeitos de algumas drogas. Olha que louco. Exato. Hiperestímulo, pular de galho em galho, incapacidade de focar, de ter uma atenção concentrada, de escutar até o final. Ser centrado, né? Ser centrado, ter uma escuta ativa. Imagina, isso reflete nas relações, casamento, na relação com os filhos, nas amizades, na percepção do outro. Quer dizer, isso altera radicalmente a forma da gente viver. As relações humanas, elas são afetadas por digamos assim, esse modus operandi, que as redes, o ambiente das redes e a capilarização dela no meio. E chegando na igreja também, nas famílias. Inclusive, nessa sua fala, eu me lembro do livro Homo Deus, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Isso, né? Sim. Um pensador. Ele fala que, por exemplo, quando você faz uma viagem, você tem o hábito de pegar o telefone, fotografar tudo. Você não para refletir, para contemplar o belo. Você quer publicar foto. E a cada 2 minutos, ele vai falando no livro, você está ali plugado no celular, querendo ver quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou aquela publicação. Então, veja, o nosso cérebro está sendo condicionado a isto. Uhum. Então, a gente vê que as mídias sociais, elas dão a recompensa imediata. Muito rápido. Você é o espectador ali, você às vezes é o protagonista, você é o ator, você é o centro das atenções, você está publicando, você aplica filtros. Preço, né? Você aplica filtros, você coloca coisas assim para melhorar a sua imagem. Músicas que estão em alta, testa os hits, né? Para ver se dá mais engajamento. E aí eu tenho outro livro muito bom, que é A Geração Dopamina. Bacana. Que vai falar sobre isso. O nosso cérebro está sendo condicionado a viver dessa forma. Sim. A gente não está parando mais para contemplar as coisas mínimas, significantes. Sim. A gente está querendo publicar. E o Harari, ele vai dizer, ele vai chamar isso de uma religião. Ele vai dar o nome de dataísmo. Uhum. Essas pessoas que vivem em prol das redes sociais, ele chama de dataístas. Na concepção humanista delas, por exemplo, você hoje ter um diário particular não faz o menor sentido. Porque o que importa hoje é você publicar. Uhum. Quem é que vai ler um diário? Ninguém vai ler um diário. Mas todo mundo vai ver sua postagem. Então, na cabeça deles, dos dataístas, hoje como ele chama, então não faz sentido você ter um diário, mas você tem que publicar. Você tem que compartilhar, você tem que comentar e você tem que ser visto. Não importa mais a reflexão, a quietude, né? O silenciamento, a reflexão interna, a meditação. O que importa é o explicitar, e até o mostrar. Eu até posso pegar a frase de René Descartes, né, que ele fala, penso, logo existo. Se a gente for trazer para o nosso... logo existe. Exatamente. Se a gente for trazer para a nossa realidade, é posto, logo existe. Se você não está sendo curtido, se você não tem uma relevância nas redes sociais, enfim, você não é ninguém. É importante, assim, mais um recorte. É claro que a gente não está aqui dizendo para você não usar. É quase impossível as pessoas talvez não utilizarem os meios tecnológicos, né, Isaac? Eu acho que, talvez você concorde com isso também, assim, quase impossível a gente não utilizar. Eu digo que é necessário. Necessário. Quem não está ponto com, está ponto fora. Isso é... Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Tapetinga, minha mãe está lá em Sergipe, eu estou conversando com ela, é necessário. Vou falar por vídeo, uma chamada de vídeo. Isso é uma benção. Mata saudade com alguém, tá? Mata Hoje saudade. em dia você tem acesso de você estar com o seu filho, enfim, pessoas que você ama, em outro estado, em outro país, e você, no meu tempo, né, a gente tinha matar aquela saudade, tinha dificuldade de... Hoje não, você bateu saudade do seu pai, de sua mãe, do seu filho, você vai lá, liga rápido e barato, lá e vê a pessoa e liga barato, liga gratuitamente. A tecnologia é uma bênção. É uma bênção. É algo de Deus. Também acredito, isso é assim, é uma bênção. Desde que sabendo usar, né? E não dá para a gente viver no nosso... saia, desapegue disso, né? Assim, se desapegue, mas bom era nosso... Não, bom é o tempo chamado hoje, no qual você está nos escutando aqui. Está inserido nele. É esse tempo. Sim. A questão toda é o amadurecimento
né? Usar isso, Para julgar tudo, reter aquilo que é bom. Eu acho que essa é a grande questão. Você falou uma coisa aqui que me fez pensar, por exemplo, uma das naturezas, e aí vocês podem concordar ou discordar, fique à vontade também para comentar sobre isso, que assim, uma das nuances da nossa imagem e semelhança do Criador é a nossa capacidade de arrazoar, de pensar, refletir. O homem é o único ser que produz, na teoria do cérebro trinitário, o córtex pré-frontal medial. Todos os outros, o córtex pré-frontal ou neocórtex, todos os animais, os répteis possuem o cérebro reptiliano e depois o cérebro límbico. Então, assim, qualquer mamífero possui o sistema de cérebro límbico. Agora, só o ser humano possui essa capacidade de refletir, de pensar sobre si, pensar sobre o que eu penso, pensar sobre as minhas emoções. E aí o texto sagrado, o próprio, não salmista, mas o profeta fala assim, ó, vinde arrazoemos, né? Jesus dizendo, olha, por que arrazoais? E arrazoar é essa natureza de pensar e refletir. Sim. Então a gente vai ter que parar sim, parar às vezes, refletir, muitas das vezes mudar de ideia. O Blaise Pascal, um outro pensador também, né? Assim, cristão, inclusive, diz o seguinte, que eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Só muda de ideia quem pensa. Então, para quem está nesse momento, nesse lugar, talvez está passando uma dificuldade familiar, vício, você que está com filho adolescente, criança, não sabe o que fazer, talvez você está viciado nisso. Precisa de ajuda, gente. Precisa de ajuda. Às vezes, você não vai sair dessa sozinho, você vai precisar de ajuda sim, você vai precisar de aconselhamento pastoral, você vai precisar de oração, você vai precisar, às vezes, de encaminhamento psicoterápico, você vai precisar de ajuda, e assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sim, é muito importante isso. É muito importante. Quando eu olho para a passagem de Eclesiastes, né, o próprio Eclesiastes, você olha para aquele contexto ali de Salomão, ele está pensando sobre a vida, sobre... no fim ele chega à conclusão, tudo é vaidade, e ele olha debaixo do céu, tudo é vaidade, e ele está no sistema e ali o texto está dizendo, ele está pensando, ele está pondo para pensar sobre a vida, sobre os valores, sobre tudo aquilo que ele viveu na sua história, e ele chega a essa conclusão, que tudo é vaidade, tudo debaixo do sol. E o que é vaidade? É bom lembrar isso, porque, aliás, só aproveitar uma pincelada, que a gente acha que vaidade é brinco, né? É colar, é roupa. Isso não tem nada a ver com vaidade. Vaidade no hebraico lá é aquilo que é oco, aquilo que é vazio, aquilo que não tem consistência. Tudo que você faz em prol daquilo que não está debaixo dos valores de Deus, uma ilusão. É supérfluo, é ilusão, é vazio, é oco, é sem sentido. A vida só tem sentido em Deus. Ele vai determinar isso lá no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, 12, deixando isso claro, que a vida só tem sentido e real em Deus, em Cristo. Essa é a nossa vida que faz sentido. Amém. Mas trazendo só para gente poder concluir, nosso tempo infelizmente está indo embora. Vamos lá, umas duas perguntas para ele, para a gente seguir. Vamos lá. Tem aí duas perguntas aí, com certeza. Vamos lá. Muito bacana. Seguinte, vamos lá. Qual que é? Peraí, tem mais duas aqui em cima? Não, essa acho que eu falei. Vocês me perdoem, gente, que eu não falei, porque às vezes. Se for, eu te falo se você está repetindo a minha pergunta. Vamos lá. De repente, uma pergunta mais recente. O conselho principal. Vai lá. E a gente vai prometer uma coisa. Eu e o pastor, nós não vamos te interromper do próximo. Porque como é um jogo, né? De conversa. Isso. Tá legal, mas às vezes vamos deixar ele responder até o final. É o seguinte, como a gente está caminhando para terminar, as suas 3 estratégias principais, ou dicas, ou estratégia mesmo assim, para realmente poder proteger a família. Quais seriam os 3 conselhos principais para a família proteger a família dessa influência tenebrosa e que fique, no final das contas, só de fato o uso bacana da bênção, já que é uma bênção, você falou, é uma bênção. Sim. Qual que seriam os 3 conselhos principais ou 3 estratégias que você recomendaria para essa família? Pronto. Primeiro de tudo, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Na minha infância, minha mãe sempre reunia toda a família para fazer o culto familiar. Legal. Muito bom lembrar isso. Aquilo que eu aprendi desde criança, eu tenho isso na minha mente. Até hoje, os ensinamentos que minha mãe forneceu ali me nortearam para bons caminhos. Muito embora que eu, um ser livre de consciência, de racionalidade, eu poderia escolher qualquer outro caminho. Mas eu acredito, como eu disse, a criança até os 7 anos de idade, quem forma são os pais.
aquilo que minha mãe colocou na minha cabeça, os meus pais colocaram na minha cabeça, me nortearam. Então, primeira coisa, culto familiar. Eu achei extremamente importante. Bacana. Extremamente importante. Por mais que alguém vá se desviar do caminho, ele nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. O Michelson Borges, por exemplo, no livro Nos Bastidores da Mídia, ele vai falar o seguinte: existem 2 tipos de alimento. O alimento sólido, aquilo que nós ingerimos para nos mantermos, e existe o alimento midiático. Existe o alimento espiritual também. Ele vai dizer que o alimento sólido, ele vai nutrir, mas vai passar. Você vai ter que fazer isso todos os dias. Mas o alimento espiritual e o midiático, eles têm repercussão para sempre. Por exemplo, alguém que não foi cristão a vida toda, se ele teve uma vida regada por festas, bebidas e músicas seculares, ele vai carregar essas músicas para o resto da vida dele. Se você foi ensinado desde criança os valores espirituais, você vai carregar esses valores para o resto da sua vida. Mesmo se você vai desviar do caminho, você vai sempre lembrar, a semente está lá no seu coração. Então, a primeira coisa que eu diria, culto familiar. Segundo, os pais têm que controlar os filhos. As mídias sociais têm que ter esse controle. Se não tiver esse controle, a coisa desanda. E outra coisa, leitura da palavra de Deus. Muito embora as pessoas acham que a Bíblia hoje não tem mais valor, não tem mais lugar, mas a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Amém. É mais atual que o jornal de hoje. Tudo que nós precisamos, inclusive quem fala isso é John Wycliffe, ele vai dizer que toda lógica, toda sabedoria, todo conhecimento estão nas Escrituras Sagradas. É tudo que nós precisamos. Ela está muito atualizada e contextualizada. E uma sabedoria, e assim, é importante a gente pensar que uma sabedoria que atravessou o tempo, se provou a partir do tempo. Eu não posso hoje me achar muito mais inteligente que grandes homens que olham para isso, se inclinam e falam, cara, poxa, a gente só precisa dar razão a Deus. Né? Então, é como o Clóvis de Barros fala, né? Alguém fez uma fórmula matemática lá atrás, criou a fórmula matemática, nós só precisamos entender. E tem gente que não entende, só precisamos entender e aplicar. Sentar, e ele diz de maneira muito veemente, você precisa só sentar aí. Legal. Não precisa decorar nada. Aliás, não precisa inventar nada, só precisa sentar e estudar. Difícil foi para ele, não para nós. Muito bom. Não, o seguinte, aqui, mais objetiva por causa do tempo. Não, aqui já foi. Agora, eu acho que a gente pode caminhar para as considerações finais, assim, já inclusive agradecendo participação, a generosidade, estar aqui doando o seu tempo, o saber, a divulgação realmente do que é tão precioso, né? Assim, o trabalho do Isaac nesses dias, nesse momento, especialmente, é divulgar isso. Então, se você que tem interesse também de acessar as palestras, o conhecimento, né, desse ministério, Unindo Lares em Bênção, você pode. Você tem 2 oportunidades. A primeira dela, no dia 21, está na ICAP. Qual que é o endereço da Igreja Cristã Apostólica em Itapetinga, pastor? Aqui é Avenida Cinquentenário, né? 144, para quem todo mundo conhece, centro de Itapetinga, ao lado da padaria JJ, todo mundo conhece, panificadora, perto do Rondelli, não tem como errar. Todos estão convidados, inclusive é o momento oportuno, você que mora aqui em Itapetinga, venha, traga a sua família, uma palestra abençoada, que será tremendo aqui no próximo dia 21 de julho agora, sem ser domingo que vem no outro. Quem não mora em Itapetinga, a gente transmite geralmente também, então... Pela TV Itapetinga, você pode estar lá. Ou no próprio YouTube, também nesse YouTube, só você seguir, segue aí, quem não está seguindo ainda, segue, você vai ter acesso para os que não moram na cidade, tá bom? Então, Isaac, já agradecendo assim, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando sua jornada, dando sabedoria, guiando você nesse período de formação, né? Você está num processo aí que a gente sabe que é árduo, que enfim, é um investimento, se capacitando, buscando mais ferramentas para servir. Então, que o Senhor Jesus possa renovar sobre você a graça, a esperança, a vida dele, que isso transborde em você, tá bom, meu querido? E eu queria que você, olhando para aquela câmera ali agora, finalmente, se você pudesse deixa sua mensagem nessa aqui, ó, nessa primeira. Nessa aqui? Nessa primeira para ele. Vamos lá. Eu queria que você olhasse assim, fizesse suas considerações finais para as famílias, para as pessoas que estão nos escutando agora, mas também para aqueles que vão continuar escutando essa gravação, porque isso é cauda longa aqui, né? Vai ficar e muita gente vai ver, tá bom? Então, suas considerações para a gente. Eu diria o seguinte, é muita oração, muito poder, estudo da palavra de Deus,
E até citando aqui o Tony Henk, para finalizar, né, que ele, no livro O Cristão na Era da Mídia, ele fala isso, né, que aquilo que a gente contempla vai puxar as nossas ações. Tudo que nós contemplamos, eles nos transformam. Então, toma muito cuidado com aquilo que você está acessando. Essa é uma recomendação. Toma muito cuidado. Satanás é especialista em desviar o nosso foco da eternidade. E se você perder o foco da eternidade, nem compensou ter nascido. Nem compensou. Porque você vai perder a maior de todas as recompensas, a eternidade. Imagine ter aí uma vida semelhante à vida de Jesus. Sim. Você pode viver nessa terra, aproveitar os prazeres do mundo, mas no final das contas, você vai perder a eternidade. Então toma muito cuidado com o conteúdo que você está assistindo, acessando. E se você quiser saber mais sobre esses conteúdos, dia 21 nós estaremos aqui falando mais, não somente sobre as redes sociais, não somente sobre celular, mas a gente vai tocar em assuntos como filmes, novelas, séries, desenhos, televisão, de forma, é claro, rápida, né, que o tempo mais é reduzido, mas nós vamos tocar tudo nesse assunto, como a mídia ele tem transformado a nossa geração, os impactos negativos. Então, se você quiser continuar nesta palestra, né, que aqui foi a introdução, né, então venha no dia 21, ou eu posso deixar meu contato aqui, né? Pode deixar também. O prefixo é 79, o número é 996354893. Repete aí mais uma vez. 79996354893. E aí você tem pode mandar... alguma rede também, tem e-mail, rede social, tem o Instagram, também. Isaac.Sena. É muito fácil de encontrar, tá lá. Tem o Twitter. Eu vou deixar aqui com o pastor depois divulga aí. Bacana. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, dúvidas, como podemos levar essa palestra para outros lugares também. Bacana. Eu estou disponível aí para atender a cidade de Tapetinga. Maravilha. Muito bem, maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Essa disposição de vir aqui investir, porque eu acho que isso aqui, com certeza, aqui é um investimento, né? No reino de Deus, compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências para a gente poder, com certeza fomos muito edificados aqui nessa noite. Amém. Obrigado mais uma vez, William, por contribuir, né? Essa parceria de contribuição tem sido bênção aqui com a gente. Obrigado mais uma vez ao Heroaldo, que sempre está nos auxiliando, o pastor Paulo, que nos ajudou, a minha esposa Mari, aqueles que estão sempre envolvidos. Sempre gosto de dizer que as pessoas que às vezes não estão aqui aparecendo, mas são tão importantes quanto... Na verdade, quem faz acontecer, né? Porque nós não somos sozinhos, não andamos sozinhos, não existe. Aliás, o Ministério do Reino de Deus é isso, né? É um trabalho em conjunto, não existe ninguém fazendo isso sozinho. Então, existe todo... as pessoas que participaram, né? Que entraram na rede social, que participou, não deixe de compartilhar. Aliás, nosso site, se você não achou lá no Instagram, não achou pelo YouTube, você também pode entrar no site da ICAP, que é www.igrejacristãapostólica.com.br, tudo junto, e você vai conseguir entrar no nosso site. Aí todos os domingos às 19 horas você consegue também ter ali a transmissão do culto ao vivo. Então, dia 21 vai estar conosco o nosso missionário Isaac Sena, às 19 horas. Bom seria que você estivesse presencialmente conosco aqui, vai ser bênção. Traga a sua família, convide pessoas, tema muito relevante e importante para os nossos dias. Não deixe de estar conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de ali você compartilhar, mas também de você ali se inscrever no nosso canal. Sim. Você que é da ICAP, você que é membro, nos ajude, se inscreva, não se inscreva ainda, coloque o seu dedinho lá, como o William está brincando aqui, não vai cair o dedo. Não vai cair, vai abençoar, seu dedinho vai ser usado para vai nos ajudar, é de grande importância. Amém. Muito obrigado a todos que estão nos apoiando, que têm orado por esse projeto, e esse é o segundo, em nome de Jesus, de muitos que estaremos aqui. Caminhando. E para o próximo já, a gente já está confirmando aí, se tudo der certo, temos aí uma missionária também chegando para mais um podcast aí, a gente vai só confirmar temas bacanas aí, temas relevantes, atuais, para a edificação da sua vida e da sua família. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço a toda a região do Brasil e fora do Brasil, muita gente também fora do Brasil aí,
Eu até estava compartilhando o pessoal do Japão, dos Estados Unidos, de outros lugares aí, ouvindo essas palestras. Isso é bom demais. Que cada vez mais isso chegue longe, para a glória de Deus, e que vidas sejam edificadas. Amém. E o nosso propósito é que Cristo cada vez mais seja conhecido por meio desse canal. Amém. Que estamos falando, que é bênção, né? Amém. Que Amém. Contribui muito, mas estamos trazendo aspectos negativos e que temos que ter o cuidado e saber usar esse equipamento que é bom, mas que pode se tornar uma arma perigosa não sabendo usar. Amém? Um forte abraço. Obrigado mais uma vez, William. Obrigado, missionário. Até o dia 21 de julho estaremos aqui às 19 horas. Um forte abraço a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.